Nós vamos ler o Evangelho essa noite no livro do Apocalipse, no capítulo 2, a carta à igreja de Tiatira. No Apocalipse, o capítulo 2. Eu convido você a orar comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tudo quanto temos recebido das Tuas mãos, pelo tanto que temos para agradecer. Obrigado, Senhor, e te pedimos, dá-nos a Tua palavra nessa noite mais uma vez. Guia-nos pelo Teu Espírito, a Tua verdade. Te pedimos, Pai, que seja assim, para a glória do Teu nome. E pedimos em nome de Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 2, o verso 18, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês, tão somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Àquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como a um vaso de barro. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta versão é a nova versão internacional, a NVI. Mas agora eu quero ler para você a mesma carta à igreja de Tiatira, na versão da Bíblia, a Mensagem. E você vai ver como a carta tem uma contundência ainda maior e a tradução deixa um pouquinho mais claro o que Deus está dizendo para nós e como está o coração de Jesus com esse pessoal. Escreva a Tiatira, ao anjo da igreja: assim diz o Filho de Deus, cujos olhos espalham chamas como de fogo e que tem pés como uma fornalha de bronze. Vejo tudo que você tem feito por mim, é impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência, sim, muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Todavia, por que você permite que Jezabel, que se diz profetiza, seduza meus servos queridos para uma religião libertina que nega a cruz? Eu até lhe dei uma oportunidade de mudar de vida, mas ela não quer desistir de sua carreira de negócios religiosos. Estou a ponto de eliminá-la, a ela e aos seus parceiros, e acabar com esse jogo de sexo e religião. Vou extirpar a prole bastarda da sua idolatria. Então cada igreja saberá que a aparência não me impressiona, porque examino cuidadosamente toda a motivação e cuido para que você receba o que merece.
Quanto ao restante da igreja, que não tem parte nesse ultraje e condena o flerte com o diabo, esse flerte que se mostra como algo profundo, estejam certos de que eu não vou deixar a vida de vocês mais difícil do que já é. Apeguem-se à verdade que vocês conhecem até que eu venha. Esta é a recompensa que tenho para todo vencedor, para aquele que se apega à verdade, recusando-se a desistir. Vocês vão governar as nações. O rei pastor de vocês governa com a firmeza de um cetro de ferro, e a resistência das nações será frágil como um vaso de barro. Esse foi o dom que meu Pai me deu e que eu passo a vocês. E com esse dom, a estrela da manhã. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Quando li essa carta à igreja de Tiatira, e essas traduções, e tentei ler as entrelinhas e deixar que toda essa poeira abaixasse no meu coração, a síntese que fiz foi a seguinte: por trás do sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica que induz as pessoas a que formatem uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. Vou repetir. Por trás do sincretismo religioso, existe uma atuação diabólica, espiritual, maligna, que induz, seduz, ilude, motiva as pessoas a que construam para si mesmas, para que formatem para si mesmas uma religião à la carte, que não lhes exige conversão a Jesus Cristo. Vou tentar explicar. O grande problema dessa igreja em Tiatira é que ela é uma ótima igreja. E a sua grande força é a sua fraqueza. Porque Jesus diz assim: eu conheço você, conheço as suas obras, eu sei que você está melhor a cada dia, conheço o seu amor, conheço a sua fé, conheço o seu serviço, conheço a sua perseverança. E eu fico impressionado com você quando eu olho para você, e eu vejo que você cresce, você se multiplica, você se aprofunda, você é uma igreja excelente. Mas tem um pequeno problema com você: você tolera Jezabel. Você tolera Jezabel, essa mulher que se auto-intitula profetiza. O que significa que Jesus não está falando com aquele povo que está lá fora, Ele está falando conosco, com o povo que está aqui dentro. Ele está falando com a sua igreja, Ele está falando com seus servos queridos, Ele está falando com gente de fé, gente de amor, gente que serve, gente que persevera na fé. Ele está falando com gente que está numa comunidade melhor a cada dia. Ele não está falando de um templo pagão, de uma divindade pagã, que está lá do lado de fora. Ele está falando que aqui no meio de nós existe uma profetisa auto-intitulada, e dá a essa profetisa o nome de Jezabel. Não é que a profetisa se chama Jezabel. É mais ou menos como se eu falasse: aqui tem esse garotinho, é o nosso Pelézinho. Não é que o nome dele é Pelé. É quando eu falo: esse aqui é o garotinho que é o nosso Pelézinho, você já sabe que ele é bom de bola. Então aqui tem uma profetisa que é a Jezabel de vocês. E quem é Jezabel? Mulher do rei Acabe. O que fez essa tal dessa Jezabel? Fez a cabeça do rei Acabe, para que Acabe matasse os profetas de Israel. Induziu o rei Acabe a multiplicar em Israel postes ídolos e encheu o povo de Israel de idolatria, de Baalins ou Baal. Baal, os deuses pagãos, Baal, o deus pagão, Baalins é plural de Baal, de ídolos. E fez com que Israel se afundasse
na imoralidade, na promiscuidade, na devassidão moral. No tempo de Acabe, Israel estava no fundo do poço de decadência espiritual, moral, política, social, por causa dessa maldita Jezabel. E quando Elias, o profeta, vai se encontrar com o rei Acabe, e Deus manda que Elias se encontre com o rei Acabe, Elias diz assim: deixa eu entender, Senhor, o cara acabou de matar um monte de profeta em Israel, e o Senhor quer que eu faça uma audiência com ele? Ele vai me matar também. Ele falou: não vai não, pode ir. Eu garanto que ele não vai te matar. E Elias vai falar com o rei Acabe. Quando ele se encontra com o rei Acabe, Acabe diz assim: ah, é você o perturbador de Israel? E Elias responde: eu não. Quem está perturbando Israel e quem afundou Israel nessa lama foi você e a prostituta da sua mulher. Então você imagina como o rei gostava de Elias e como Jezabel gostava de Elias. Jezabel colocou a cabeça de Elias a prêmio. E aconteceu, lembra-se que foi Elias quem enfrentou os 400 profetas de Baal? É esse contexto aí. O bicho está pegando feio em Israel, Elias está no meio de um furacão, e isso tudo está acontecendo. O Nabote, ele vê lá um campo, o Acabe, ele vê um campo, e ele fala assim: pô, eu quero essas terras para mim. De quem é? É de um tal de Nabote. Aí o rei foi lá e falou para o Nabote que era para ele escolher um outro pedaço de terra, e ele, Acabe, ficaria com a terra dele, Nabote, e daria uma indenização generosa. O Nabote falou assim: não quero não, essa aqui é terra do meu pai, deixou para mim, era do meu avô que deixou para o meu pai, que deixou para mim, não quero outra terra, quero essa. A Jezabel falou assim: vou dar um jeito nesse cara. Inventou uma calúnia contra ele, falou que ele blasfemava contra o Deus de Israel, contra a autoridade do rei, mandou matar o Nabote, e o Elias ficou sabendo. E quando o Elias ficou sabendo, e Eliseu, o profeta, ficaram sabendo, eles disseram para Jezabel o seguinte: ó, você vai morrer e os cachorros vão lamber seu sangue. E no mesmo chão em que Nabote morreu, o seu sangue vai ser lambido pelos cachorros. Você imagina isso, um recado que eu mando para presidente da república ou para a primeira-dama. Deus mandou dizer para a senhora. Imagina o profeta. Ele fala com Jezabel. O que acontece com Jezabel é assustador. Porque quando o Acabe já estava morto, porque o Acabe se arrependeu, chorou e buscou a Deus, e Deus falou: tudo bem, eu vou poupar você por enquanto. Mas a sua mulher, eu vou passar o rodo em cima dela. E quando Acabe já está morto, Jezabel morre. E como que ela morre? Quando o rei Jeú está entrando na cidade, ela está na janela olhando. E o rei vem entrando e diz assim: quem é essa mulher aí? Essa é Jezabel? Empurra essa mulher da janela. Aí foi um sujeito lá, empurrou Jezabel da janela, ela caiu batendo cabeça para tudo que é lado, o sangue espirrando na parede do palácio, e na rua, e nos cavalos, e a cavalaria passou em cima dela. O corpo de Jezabel foi moído, estraçalhado pelos cavalos do exército de Jeú. Pegaram Jezabel, os restos de Jezabel, colocaram numa biga, sabe aquela biga, aquele cavalo, aquele carro de guerra que os cavalos vão puxando e tal, o cara vai em pé aqui, então colocaram o corpo de Jezabel numa biga e levaram para o pátio de estacionamento onde tinha a Operação Lava Jato em Israel. Aí lavaram as bigas e a água com o sangue de Jezabel escorreu, e os cachorros lamberam e beberam o sangue de Jezabel. E foram então sepultar Jezabel, porque Jeú falou: olha, ela um dia foi primeira-dama, ela foi rainha, então dê um sepultamento a essa mulher aí. Só que foram procurar por ela, só acharam uma mão, um pé e a cabeça. Falou: rei, não sobrou nada da mulher. Falou: então joga aí em algum lugar que funcione o corpo de Jezabel como esterco. De tal maneira que ninguém pôde saber qual seria a sepultura de Jezabel. Jezabel não está sepultada. Ela foi literalmente triturada pela cavalaria do rei Jeú, e o seu sangue escorreu e foi lambido e bebido pelos cães em Israel. É essa mulher
que é usada como referência para a tal da profetisa, que é professora da escola dominical da igreja de Tiatira. Dirige reunião de oração na igreja de Tiatira. Olha, é uma igreja que tem amor, tem fé, é uma igreja que serve, é uma igreja que persevera, é uma igreja que cresce, uma igreja que está melhor a cada dia, mas ela faz pequeninas concessões, ela se permite ser instruída por vozes convenientes. E aí essas vozes convenientes, que empurram a gente para ouvir outras vozes que não são as vozes de Deus ou a voz de Deus, essas vozes convenientes vão construindo uma lógica religiosa que Deus está chamando de diabólica. Falou, Jezabel falou tanta bobagem para vocês, que vocês já estão vivendo de acordo com a lógica dos mistérios do diabo. Vocês estão ouvindo essa tal dessa profetisa, e vocês estão flertando com o diabo. Mistérios profundos de Satanás. Mas as pessoas não percebiam que Jezabel era a voz do diabo no meio da igreja. E há um jogo de conveniências e de embaraços aí muito interessante. Veja como que na Bíblia Sagrada está sendo dito que ouvir Jezabel é flertar com os espíritos do mal, é trilhar um caminho de idolatria, é cair na imoralidade sexual e na promiscuidade, na devassidão moral. Isso está acontecendo dentro da igreja. Se você levantasse o tapete da igreja de Tiatira, começava aí. Mas começava essa promiscuidade moral como? Como fala demais da Jezabel e como ouve demais de pessoas que não têm discernimento espiritual. É isso que estou chamando de sincretismo religioso, que vai induzindo as pessoas a escolherem na prateleira ou nas prateleiras do mercado religioso as verdades que lhes são convenientes. E elas vão montando uma religião à la carte, elas fazem o seu próprio cardápio religioso. É um pouquinho de budismo, é um pouquinho de teologia da prosperidade, é um pouquinho da Bíblia Sagrada, é um pouquinho do espiritismo kardecista, é um pouquinho de filosofia oriental, é um pouquinho de Freud, é um pouquinho de pastor fulano, bispo ciclano, apóstolo beltrano, e aí vai montando e cada um vai escolhendo o que quer ouvir. Vai escolhendo o que quer ouvir e vai escolhendo ouvir aquilo que lhe convém, porque nós temos uma capacidade extraordinária de selecionar o que ouvir. E quando nós selecionamos o que queremos ouvir, nós ouvimos o que nos convém. Por exemplo, você conhece algum profeta que diz assim: eis que o Senhor teu Deus te diz, meu servo, te levantarei como príncipe, tu has de governar. Multiplicarei a tua renda, te exaltarei, tirarei do ímpio e darei a ti, porque nasceste para a cabeça e não por cauda. Esse é o ano da restituição, abençoarei a tua casa. Já ouviu o profeta falar isso? Tá, agora tu já ouviu um profeta falar assim: eis meu servo que o Senhor teu Deus te diz, tu és arrogante e prepotente, vaidoso e orgulhoso, tu não tens espírito de serviço, tu não tens humildade, prescrutei o teu coração e só encontrei maldade. Arrependa-te, senão eu passo rodo em você. Já ouviu um profeta falar isso? Nunca ouviu, né? Nem vai ouvir. Nem vai ouvir. Nunca vai ouvir um profeta dizer o seguinte: ó, você está causando mal à sua família, está destruindo a sua casa, você está oprimindo a sua esposa, você, seu maldito, você, sua maldita língua solta, você está destruindo essa criança que você pensa que está educando, você está projetando nessa criança as suas fraquezas, você está projetando nessa criança as suas carências, você está projetando nessa criança as suas frustrações, filha de Deus. Arrepende-te, vai fazer uma terapia, dona.
Você não ouve um profeta falar isso. E no dia que você ouvir, você muda de igreja. Você vai dizer que o profeta é mal educado, que o profeta não tem sensibilidade, aí você vai sair chorando. Imagina. Por quê? Porque a gente gosta de ouvir o que a gente quer. E quando a gente ouve o que a gente quer, a gente acaba servindo ídolos e não mais a Jesus. E quando a gente começa a servir os ídolos, qual é o ídolo que a gente mais gosta de servir? A gente mesmo. Qual é o maior ídolo que eu tenho? Eu sou o máximo. Eu tenho necessidades muito legítimas que você não compreende. Eu tenho dificuldades às quais você não dá atenção. Eu também tenho sentimentos, pessoal. Também tenho meus sentimentos. E olha, eu estou fazendo coisas na minha vida que, se você estivesse no meu lugar, você faria o mesmo. Não é verdade? Quem aqui vai julgar quem? Aí a gente começa a construir um evangelho que é demasiadamente conveniente a nós. E daqui a pouco a gente não precisa mais se converter, a gente não precisa mudar de valores, de prioridades, a gente não precisa mudar a agenda, a gente não precisa nada. A gente não precisa mais se converter. Porque a gente só ouve reforço para o caminho que a gente quer seguir. E aí, vem Jesus e fala: eu vou acabar com essa bagunça, eu vou matar essa Jezabel, e eu vou matar com ela os filhos dela e o pessoal que está cometendo adultério com ela. E eu faço uma observação: não estou falando de inferno, hein? Eu estou falando de juízo de Deus. Não estou falando de inferno. Porque no juízo de Deus, aqui na igreja de Tiatira, ele diz assim: olha, eu faço que você receba exatamente o que você merece. E sabe que isso não é o critério de Deus para julgar para a eternidade. Ele está falando aqui o seguinte: ó, você está semeando, você vai colher. Eu não vou evitar que você colha essa semente podre que você está lançando. Vai chegar um dia que a casa vai cair, eu não vou ter piedade. E aí todo mundo vai saber que eu não me impressiono com gente que vive de fachada. É isso que ele está falando. Agora, como é que a gente evita isso? Eu acho que tem aqui nessa palavra, a igreja de Tiatira, algumas sugestões interessantes. A primeira é: você guarda o que você tem, apegue-se à verdade que você já tem, que você conhece. É a mesma palavra de Paulo a Timóteo. Você sabe, Timóteo, as sagradas letras, então se agarre às sagradas letras que você aprendeu desde a sua meninice, desde a sua infância. Fica com essa verdade, não inventa moda, abraça a escritura sagrada, as sagradas letras, e lembre-se quem ensinou essas sagradas letras para você. A sua avó Loide e a sua mãe Eunice. Eu acho que aqui temos um segredo muito extraordinário. Não é apenas a lógica do discurso do profeta, é a vida do profeta. Quem é esse profeta? O que é que ele diz é uma coisa, mas quem é esse que diz o que diz? Como é a vida dele? Paulo escreve a Timóteo, capítulo 3 da segunda carta, versículo 10, ele diz assim: Timóteo, você está seguindo de perto o meu ensino, o meu comportamento, as minhas intenções. Timóteo, você me conhece, você sabe não apenas o que eu falo, não apenas a maneira como eu vivo, mas você me conhece de olhar. Você sabe quando eu estou sendo irônico, sarcástico, quando eu estou mentindo, quando eu estou sendo verdadeiro. Você conhece as motivações do meu coração, você sabe quais são os meus jogos manipulativos, você me conhece. Então Paulo está dizendo o seguinte: preste atenção não apenas na lógica do discurso, mas na vida do profeta. Olha a vida dele.
Olha essa Jezabel, Jesus está dizendo, essa Jezabel, ela mata profeta. Por onde ela passa, ela deixa um rastro de destruição. Ela só cria confusão, ela só divide famílias, ela só joga pessoas contra outras pessoas, ela cria inimizades. Ela destrói reputações, ela manipula em seu próprio benefício, ela atropela quem se coloca na frente dela e que a impede de alcançar os seus objetivos. Se ela quiser um terreno e você não quiser vender para ela, ela mata você, ela passa por cima, ela inventa uma calúnia, mas nada impede essa mulher de conseguir o que ela quer conseguir. Presta atenção na vida dessa mulher, olha a casa dela, olha a cara do coitado do marido dela. Olha os filhos dela. E você ouve essa profetisa? Presta atenção. Por isso é que o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, diz assim, olha, obedeçam os seus guias espirituais e, atentando para a sua maneira de viver, imite a sua fé. Olhe para a vida dessa pessoa. E não apenas para o discurso. A lógica do discurso ajuda muito. Tem gente que vem me elogiar e diz assim, pastor, eu gosto muito de ouvir o senhor e o fulano de tal. Aí eu penso, eu falo, mas como é que você consegue ouvir o que eu falo e o que esse sujeito fala? E num momento assim de mais vaidade e carnalidade, eu penso, como é que você ousa me comparar com esse sujeito abjeto? Você não tem discernimento espiritual, meu filho, minha filha. Você não pode acender uma vela para cada santo. Tem que escolher o santo. Não dá certo assim. Então a primeira coisa é essa, ver a lógica do discurso e ver a vida de quem pronuncia o discurso. A lógica tem que estar aqui na palavra. E a vida de quem pronuncia o discurso tem que ser aprovada em comunidade. A maioria das pessoas que me ouvem não me conhecem. Mas tem gente que me conhece. E essa gente que me conhece tem obrigação de jogar no ventilador a minha vida dupla se um dia eu tiver uma vida dupla. Porque isso é o teste da Bíblia Sagrada para as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Nada de varrer pecado para debaixo do tapete para evitar escândalos. Isso é conivência. Isso é aquela sensação assim de que por que fulano está escondendo o pecado desse outro? É porque tem também. No reino de Deus não funciona assim não. A disciplina de Deus começa em casa e começa com os profetas. A carta é enviada ao anjo da igreja. É o primeiro que entra na lista. Agora, o segundo critério que eu acho que essa Bíblia Sagrada dá para nós, e que Jesus, falando da igreja de Tiatira, nos oferece, é que ele diz assim, vocês vão governar. Vocês vão governar as nações. Se vocês se apegarem à verdade, se vocês romperem com Jezabel, se vocês acabarem com essa confusão e essa bagunça e essa devassidão moral, e se vocês se apegarem à verdade, vocês vão governar. E a mesma autoridade que o meu Pai me deu, eu vou dar para vocês, e vocês vão governar, com a autoridade do meu Pai. Ora, o que é isso? Isso é um ato de confiança de Jesus em nós. É como se Jesus olhasse para mim e para você e dissesse, olha, eu vejo que você tem maturidade espiritual para discernir a palavra da Jezabel e a minha palavra, para saber o que é que o meu espírito está falando e o que é que os outros espíritos estão falando. Você já tem discernimento e maturidade. Em outras palavras, você já tem autonomia, você anda com as suas próprias pernas, você tem uma consciência que está madura, você cresceu, você é adulto. Você abandonou a infância. Você não é mais para ser governado, agora você governa.
E Deus vai colocar na sua mão a autoridade para você governar, porque Ele acredita que você é capaz de ouvir a voz dEle e de governar de maneira leal a Ele, para fazer a vontade dEle. Isso é extraordinário. Falso profeta não gosta de gente inteligente, adulta, que faz pergunta. Falso profeta não gosta de ser questionado. Falso profeta não gosta de dar explicação. Falso profeta castra qualquer liderança que lhe faz sombra. Falso profeta não delega. Falso profeta não confia em ninguém. Falso profeta diz assim: sem mim nada podeis fazer. Aí os caras ficam inventando. Quer namorar? Pede para mim a minha opinião. Quer comprar casa? Pergunta para mim se pode comprar. Quer mudar de emprego? Pergunta para mim. Vai comprar uma casa? Me leva lá para eu ver se não tem demônio no terreno. Isso é manipulativo. Isso é manter pessoas na infância. É manter uma dependência maligna. É uma escravidão. E as pessoas andam amedrontadas, andam culpadas. Não crescem, não amadurecem, não florescem. Quando Jesus diz, os falsos profetas, pelos frutos você vai conhecer os falsos profetas, a gente pensa assim, que são os frutos da vida dos falsos profetas, o que é verdade. Mas considere, se Jesus não está dizendo também, que pelos frutos da sua vida. Você diz assim, ó, desde que eu comecei a ouvir esse profeta, desde que eu comecei a ouvir este ensino desta pessoa, desde que eu comecei a ser aconselhado, aconselhada por esta pessoa, como está a minha vida? Eu estou mais infantil ou eu amadureci? Eu estou mais assustado e assustada? Ou eu estou seguro? A minha autoimagem foi resgatada? O meu senso de valor próprio foi dignificado? Ou eu continuo caminhando com culpa, com medo, precisando dele e dela, eu estou dependente ainda? Em outras palavras, eu estou escravo disso aí? Eu estou escravo dessa igreja? Eu estou escravo desse profeta, dessa profetisa? Eu tenho medo de errar, de andar com as minhas próprias pernas? Eu me relaciono com Deus de maneira direta ou mediada pelo meu guru espiritual? Porque Jesus diz assim, eu lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Jesus dizendo, eu, Jesus, sou a raiz de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Profetas de verdade colocam pessoas em contato direto com Jesus, não consigo mesmos. Profetas de verdade não se reproduzem nos seus rebanhos. Profetas de verdade ensinam as pessoas a discernir a voz de Jesus. Encorajam essas pessoas a uma vida adulta emancipada. Até o ponto que alguém vem e diga assim, ei profeta, valeu, não preciso mais de você. O profeta diz, aleluia. Glória a Deus, agora você não é mais alguém que eu cuido como um filho e não é mais alguém que eu governo. Agora você está na comunhão da igreja e é cooperador comigo no governo. Agora nós somos cooperadores, nós somos parceiros na missão. Você deixou de ser o bebezinho que eu tenho que carregar. Você não é mais uma criança espiritual levada por todo vento de doutrina. Agora você tem maturidade, discernimento, desmascarou a Jezabel, acabou com a bagunça espiritual da sua vida, colocou em ordem suas emoções, seus pensamentos, ajustou as suas crenças. Agora você está em contato direto com Jesus e nós somos parceiro, vamos aí que tem muita gente precisando da nossa ajuda. Esses são os critérios que Jesus dá aqui. Contato direto com Ele, ouvir a voz do Espírito que é pronunciada na igreja, porque a voz do Espírito não é para o guru, não é para o pastor, não é para o apóstolo, não é para o bispo, para o papa. A voz do Espírito é para a igreja. É na vida de comunidade que a gente cresce, que a gente aprende a ter discernimento espiritual e seguir a Jesus. No começo, na nossa infância espiritual, a gente não tem esse discernimento. Então a gente olha para as pessoas mais maduras, que nos inspiram,
que tem uma vida inspirativa, e a gente vai fazendo mais ou menos o que elas fazem, para que a gente enxergue nelas a pessoa de Jesus. Só que tem uma hora que a gente perde aquela dependência infantil e começa a perceber que mesmo aquelas pessoas que nos inspiram e que mostram Jesus para nós, têm pés de barro, tem as suas falhas. E quando a gente começa a discernir as falhas dos nossos mestres espirituais, comparando com Jesus, isso é sinal de maturidade espiritual. E aí o seu mestre espiritual, ele vai dizer assim: muito bem, você está crescendo, você agora já está tendo discernimento. Você não faz tudo o que eu mando, você não obedece tudo o que eu ordeno, você não acredita em tudo o que eu falo, agora eu estou sob o escrutínio da sua consciência adulta, diante de Jesus e sob a voz do Espírito Santo e da palavra de Deus. Essa é a vida de comunidade. Então hoje à noite eu queria falar muito especialmente para você, que está aqui e que vem de uma experiência religiosa de abuso, de decepção, de manipulação, de usurpação. Você que vem trazendo culpa, medo. Você que saiu da igreja de onde você saiu e o seu pastor amaldiçoou você. Tirou a bênção. Tirou a cobertura espiritual da sua vida. Você está angustiado, angustiada, em dúvida, confuso, confusa. Você está com vergonha do que você fez lá. Você pode estar até, inclusive, com raiva das pessoas que te machucaram lá. É com você que eu quero falar hoje à noite. Você vai dizer assim para mim: Ed, eu acho que eu já dormi nesse barulho da Jezabel. Eu já fui abusado espiritualmente. Eu já sofri um abuso religioso. Eu estou desconfiado, desconfiada, eu estou ouvindo de longe. É com você que eu quero falar. E dizer que em nome de Jesus não há maldição nenhuma na sua vida. Porque a Bíblia Sagrada diz que ninguém pode amaldiçoar alguém a quem Deus abençoou. Ninguém. A nossa caminhada no discipulado é comunitária, mas a nossa relação com Deus é pessoal. A minha relação com Jesus ninguém toca. A minha experiência com o Espírito Santo de Deus ninguém toca. O corpo de Cristo me ajuda a discernir, me corrige, me disciplina, me encoraja, me exorta, me adverte. Mas a minha experiência com Jesus, ninguém mexe nela. Porque eu sou de Jesus. Se você é de Jesus, não tenha medo, não tenha culpa, não tenha vergonha. Ninguém pode amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou. Então é com você que eu estou falando, que vem de uma experiência religiosa ruim. Eu faço um apelo para você em nome de Jesus, para você se colocar diante de Deus para experimentar cura, libertação, restauração, para essa experiência não se repetir aqui. Porque se você não fizer um caminho de volta e não levar Jesus até lá, essa ferida vai continuar aberta e você vai reproduzir essa experiência religiosa negativa onde você for, em qualquer lugar. Mas eu queria chamar você e falar que você vindo aqui, você vai dizer assim: Jesus, eu quero ter uma relação direta contigo, eu quero aprender a ouvir a tua voz. Eu entendo que os mestres espirituais são importantes, são úteis, eles são referência para a minha caminhada, mas é a tua voz que eu quero ouvir. É o teu Espírito que fala comigo. E eu quero me apegar à tua verdade. Porque eu quero ter autonomia, eu quero andar com as minhas próprias pernas. Eu quero ser um servo teu, não da igreja, não da religião, não do pastor ou do fulano ou do beltrano. Quero ser um servo teu, servir a ti.
E eu quero trazer aqui o meu passado para começar de novo. Eu estou hoje aqui rompendo com Jezabel e com o espírito de Jezabel e com essa religião maldita. E eu te peço que o Senhor me ajude a ouvir a tua voz. Que o teu espírito me conduza. Me cure, me restaure, me perdoe, me liberte, me dê um novo amanhã. Com saúde espiritual, emocional. Saúde nas relações. Provavelmente você vai ter que buscar familiares de volta, amigos de volta. Você vai ter que perdoar pessoas lá do seu passado. Vai ter que aprender a orar por elas, abençoando. Você vai ter que se livrar da sua raiva, da sua angústia. Vai ter que se livrar da sua culpa e da sua vergonha. Mas esse é um caminho extremamente necessário para o seu próprio bem, para a sua saúde espiritual. Então eu queria orar por você hoje à noite. O mesmo João que escreveu o Apocalipse, escreveu cartas às igrejas. E numa das suas cartas, a primeira carta no capítulo 2, ele disse assim: escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que querem enganar vocês. Olha que importante. Quanto a vocês, a unção que receberam de Deus permanece em vocês. E vocês não precisam que alguém ensine a vocês o caminho espiritual. Porque vocês já foram ungidos por Deus. E a unção que dele receberam é verdadeira e não falsa. E essa unção ensina acerca de todas as coisas. Então permaneçam nele. Permaneçam nele. Quando João diz que nós fomos ungidos por Deus, ele está dizendo que que Deus derramou sobre nós uma unção assim de Cristo. Imagina que você tem uma cobertura de Jesus Cristo na sua vida. Você está cristado. É isso que ele está dizendo aqui. E Paulo, quando escreveu à igreja de Roma, disse uma coisa muito linda. Ele diz assim: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Olha que extraordinário, que maravilhoso quando um pastor ou um mestre espiritual pode dizer às pessoas: você já tem o seu coração transformado por Jesus, e você já tem discernimento espiritual e instrução espiritual, e agora vocês podem aconselhar-se uns aos outros. Isso é extraordinário, esse é o caminho do corpo de Cristo. E eu oro que a nossa comunidade seja assim. Deus nosso Pai, muito obrigado por essa noite, pelo sopro do Teu Espírito no meio de nós e pela Tua palavra, pela celebração. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso encontro dessa noite contigo e na Tua presença. E nós abençoamos com a bênção do Senhor que está sobre nós como comunidade, como igreja Tua. Estes que trazem o seu coração ferido, o seu passado de dores, suas memórias ruins, suas culpas, as suas angústias, os seus ressentimentos, as suas mágoas, as suas confusões. Nós clamamos que o Teu Espírito Santo fale com cada um, toque a vida de cada um, restaure as emoções, as memórias, dê a oportunidade de enxergar com outros olhos a sua história, de começar uma nova história, um novo futuro, de assumirem responsabilidade pelas suas vidas. Revela-te a cada um deles, aprofunda a maturidade de cada um, o discernimento, que todos tenham uma relação direta com Jesus Cristo, Teu Filho, o nosso Senhor. Dá-nos o discernimento para ouvirmos a Tua voz e não qualquer outra voz. Somente o Teu Espírito e jamais os espíritos enganadores, nem mesmo as conveniências das nossas consciências. Dá-nos ouvir a Tua voz e somente a Tua voz. E dá-nos viver segundo a Tua vontade, somente segundo a Tua vontade. Nós nos despedimos, Senhor, uns dos outros, na Tua presença, clamando que derrame sobre nós da Tua paz e da alegria do Teu Espírito. E que leve-nos como homens e mulheres amadurecidos, crescidos, adultos,
que cooperam contigo para abençoar o mundo que é teu e que o Senhor quer salvar e redimir. Faze assim, Senhor, leva-nos para a vida e espalha-nos por esse mundo, para vivermos segundo a tua vontade e abençoando aqueles que cruzarem o nosso caminho, para a glória do teu nome. Nessa unção do teu Espírito e nessa intimidade com Jesus Cristo, a nossa estrela da manhã. Que seja assim, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.